Queridos, graça e paz. Há muito tempo já que eu não gravo nada, para bem dias. E hoje eu quero gravar uma palavra de Deus. E o título que está no meu coração é Rico sem Dinheiro. O texto diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer defensiva, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, entretanto bem conhecido, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegrando, como entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo. Estou com a garganta ruim. Queridos, nessa época em que nós vivemos, em que tudo se resume em sucesso, em dinheiro, em que as pessoas confundem vida cristã de sucesso com vida financeira equilibrada ou bem-sucedida. Temos que entender que, na verdade, o cristianismo não tem nada a ver com isso. Ela não depende se nós temos dinheiro ou não, embora dinheiro seja necessário e seja bom, e nós não vivemos sem ele. No entanto, a vida espiritual tem um outro nível, uma outra maneira de entender. Paulo diz aqui que ele era tido como uma pessoa que era desconhecida, no entretanto era bem conhecido, ignorado muitas vezes por muitas pessoas, e como se estivesse morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, não vencidos, Eu estou com garganta ruim, um pigarro muito ruim. Esse tempo muda a garganta da gente. E ele diz que entristecido, mas sempre alegres. Às vezes por fora nós temos tristeza, mas por dentro nós temos alegria por causa da presença do Espírito Santo. E quando a pessoa não tem o poder do Espírito Santo, isso não é possível. A pessoa vai se sentir vencida, vai se sentir desanimada pelas circunstâncias ao nosso redor. E ele diz que como nada tendo, mas enriquecendo a muitos, como nada possuindo e tendo tudo. Muitas vezes as pessoas me perguntam: como vai, pastor? Eu digo sempre: vivendo uma vida de rico sem dinheiro. Algumas pessoas ficam: como assim? Outros dizem: isso é muito bom, viver uma vida de rico sem dinheiro. Porque a nossa riqueza, ela não está na terra. A nossa riqueza está no céu. O escritor aos Hebreus diz que a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Senhor. Então, queridos, apesar de que nós temos que trabalhar, temos que procurar o sucesso nessa vida para viver um pouco melhor,
Isso na vida espiritual não tem nada a ver. A prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com vida rica. Tem pessoas ricos, atormentados, sem paz, sem alegria, e tem pobres que vivem uma vida de alegria, de paz por causa do Espírito Santo. Mas também tem pobres atormentados também, porque a nossa alegria, ela não está nem na falta de dinheiro, como também não está na abundância de dinheiro. Ela está em Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Cristo é a razão da nossa vida, do nosso viver. A vida sem Cristo, ela não tem sentido. Você perde a razão, perde o sentido da vida. Por isso as pessoas entram em depressão, porque elas são desapontadas muitas vezes. Às vezes é ensinado isso a elas, e elas esperam adquirir alegria, adquirir sentido quando eles se formam, quando tem um diploma, quando tem uma casa, quando tem um carro, não é? Quando ele alcança sucesso em algumas áreas da vida material. Mas nós sabemos que isso nem sempre é verdade. Podemos ter tudo isso e não ter a paz que excede todo entendimento. Jesus fala de um homem que tinha os seus celeiros, e ele disse assim: vou derrubar meus celeiros e vou construir outros maiores. E então aquele homem encheu os celeiros de tudo que ele precisava. Então ele disse: alma, tens em abundância para muitos anos. Mas o texto diz: mas à noite, não é? Uma alma, ou meia-noite, né? Uma voz diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus diz que assim aquele que é rico aqui, mas não é rico para com Deus. A maior riqueza está em o homem encontrar a salvação na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se o homem não tiver isso, ele está perdido, e as coisas da terra não poderão dar sentido à vida espiritual. É interessante isso, e que muitas pessoas ainda estejam procurando a satisfação nas coisas terrenas que são passageiras. A palavra de Deus diz que nós temos uma cidade e ela está no céu, a Nova Jerusalém, onde a Bíblia diz que as ruas são de ouro. E eu fico pensando, se eu creio verdadeiramente nisso, eu não tenho motivo, mesmo como uma pessoa que não tem riqueza aqui, de ter inveja de quem tem uma rua de asfalto. A palavra de Deus diz que a Nova Jerusalém, os muros são de jaspe, outras Bíblias diz de cristal. Então, se eu creio, eu não tenho motivos para ter inveja de quem tem um muro de tijolo. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, as ruas são de ouro, muro de cristal, e tem 12 portas, cada porta é uma pérola. Então, não tenho motivo para ter inveja de uma pessoa que tem um portão de zinco. Se eu acredito nisso, porque a vida aqui, ela é passageira. A vida de um homem na terra é de 70 anos. Alguns vão a 100, 80, 100. Às vezes alguns gatos pingados chegam a 105. Mas na maioria não chegam a isso. Então, se a vida aqui é tão curta,
Por que as pessoas querem investir mais nessa vida do que na vida espiritual? Deveria a preocupação ser a de investir na outra vida, na vida eterna, a vida que dura para sempre. Esta é a verdadeira riqueza do ser humano. Portanto, precisamos pensar nisso. O que está consumindo nossas vidas aqui? Tem gente que não tem paz, não sossega, trabalha dia e noite, não tem tempo para a família, não tem tempo para filhos, não tem tempo para sair, para um divertimento, para fazer um passeio, porque ele tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar, e tudo que ele faz é para juntar dinheiro com medo de passar fome. E sendo que nós aproveitamos apenas o que nós comemos e vestimos, ou que vestimos em missões. Com isso eu não estou dizendo que nós não temos que planejar nosso futuro, que nós não devemos procurar dar uma boa vida aos nossos filhos, à nossa família. Não é isso. Mas a preocupação excessiva em ganhar aqui, em acumular aqui, sem se preocupar com a vida eterna, com aquela vida que permanece, a vida em Cristo Jesus. Portanto, Paulo diz aqui, quero ler mais uma vez, que ele diz que por honra e por desonra, por boa fama e por má fama e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivesse morrendo, e eis que contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Que Deus, em Cristo Jesus, nos ajude a pensar sobre a vida eterna. Deus abençoe em nome de Jesus.